É hoje, meu amigo. É hoje. Estava com saudade de ver o Vascão em campo. Pois é, meu amigo. É o seguinte: hoje o Vasco retorna, vai a campo e é jogo decisivo, com transmissão exclusiva do Amazon Prime, às 21h30. E olha, a gente vai falar aqui sobre um assunto muito delicado nesse jogo de hoje, esse jogo que está repleto de polêmicas por conta do primeiro jogo aqui em São Januário, que deu o que falar na Copa do Brasil. Hoje é um jogo que a gente teme pela segurança da torcida do Vasco, dos atletas do Vasco. E o seguinte, essa arbitragem, Wilton Pereira Sampaio, numa semana que se fala de anulação de jogo importante no Campeonato Brasileiro e que se fala até mesmo de virada de mesa. Muita pressão para cima da arbitragem, vários clubes brasileiros vetando árbitros. O Atlético Paranaense, que gostou muito da escalação do Wilton Pereira Sampaio. Então, a gente vai falar muito sobre essa situação, essa conjectura do jogo de hoje. Peço a você que não é inscrito, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Gente, coloquem a atenção, porque a manipulação no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, já começa pelo sorteio dos árbitros. Coloquem muita atenção nesse vídeo. O seguinte, o Vasco joga contra o Atlético Paranaense. Um jogo muito difícil. Difícil para o Vasco, difícil para o Atlético Paranaense. O Vasco tem um desfalque do Felipe Coutinho, que para muitos não é nem mais desfalque, mas pelo talento, por aquilo que o Coutinho representa ao futebol mundial. Claro que faz uma falta muito grande, porque é um jogador que decide no detalhe, mas o Atlético Paranaense vai ter também um desfalque de peso, porque o Fernandinho não vai para esta partida. Hoje os jogadores vão se doar o máximo dentro de campo, porque, meu amigo, é o seguinte, são 9 milhões de reais em jogo, uma premiação gorda. E o Vasco da Gama aí com possíveis mudanças no time. Isto porque o Paê, ele pode ser aí barrado para a entrada do Esforza. O nosso treinador Rafael Paiva optando ali por uma escalação possivelmente com 3 volantes no jogo de hoje, repetindo a escalação do jogo contra a equipe do Vitória. Eu vou colocar na tela para vocês o provável Vasco para essa decisão, lembrando que o Vasco joga por 2 resultados. O Vasco joga pelo empate e o Vasco da Gama joga aí, pode até perder por um gol de diferença, que vai para pênalti, né? Mas o Vasco vencendo ou empatando, o Vasco sai lá de Curitiba classificado. E eu estou com muita expectativa. Provável Vasco, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Paier ou Esforça, Ryan, David e Vegete, né? O Emerson Rodrigues como opção no banco de reserva, segundo o GE. Vamos mandar força, né, independentemente de quem vai a campo, o nosso Paiva possa ter êxito hoje e o Vasco ficar entre os 4 melhores do Brasil nessa Copa do Brasil. E o seguinte, a gente vai, inclusive, aí, enfrentar ou São Paulo ou Galo.
Deixe aí nos comentários qual time que você gostaria de enfrentar, São Paulo ou Galo. E coloca também aí o seu parecer sobre o placar de hoje. O seguinte, meu amigo vascaíno, me preocupa é o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro muito caseiro que já prejudicou o Vasco em 3 ocasiões esse ano no Campeonato Brasileiro. E o que me chamou mais a atenção é que no momento que todos os clubes estão cobrando a situação aí por uma arbitragem digna, o Vasco passou esses 11 dias aí sem fazer nada na CBF, sem reclamar. Se o Vasco hoje for prejudicado, a arbitragem, a gente bota pressão antes do jogo. O Wilton Pereira Sampaio, esse faz parte. E o seguinte, essa manipulação de resultado no futebol brasileiro, porque há manipulação de caso de aposta, há manipulação também sobre essa situação aí, o meandro da arbitragem. Esse sorteio dos árbitros aí era para ser feito com transmissão com representantes do Vasco lá e de outro clube lá. A CBF não tem transparência nenhuma. E se fala, inclusive, aí de virada de mesa no futebol brasileiro, com grandes chances disso acontecer, porque o seguinte, o São Paulo ontem entrou com uma reclamação no pleno do STJD, alegando que houve um erro de direito no jogo aqui contra o Fluminense no Maracanã, pedindo ali a anulação da partida, tá? O São Paulo está impugnando a partida. Já começou a situação aí de virada de mesa no futebol brasileiro, certo? Foi um lance lá que o Caleri teria sido agredido. Inclusive, o presidente de São Paulo, tá? Que veio a público, né? Pediu para vetar o árbitro da partida. O Vasco, já que vários clubes estão fazendo isso, o Vasco também deveria fazer. E o presidente Júlio Casares do São Paulo, a gente está falando isso aqui porque é uma coisa impactante no futebol brasileiro. Ontem ele falou, vamos colocar aqui. Pesadas, mas nesse caso em particular, não temos outro caminho. Veja, eu quero aqui isentar e colocar a figura espetacular do presidente Edinaldo. O Edinaldo Rodrigues é um presidente da inclusão, é um presidente que abre espaço para os clubes. Ele tem feito um trabalho muito positivo. E não há nada contra a pessoa dele, contra a instituição, mas há algo irreversível na questão da posição. Nós vamos entrar com esse pedido hoje e também fazer uma colocação, o atraso da disponibilidade do áudio. Todo um processo pré-judicial, mesmo que no âmbito esportivo, ele requer produção de provas. E aquele áudio para nós era muito importante. Eu estive no Rio, fui muito bem atendido pelo Edinaldo, sempre sou muito bem atendido, e nesse caso nós precisávamos desse áudio. Ele surgiu e nós ficamos estarrecidos, não só pelo erro de direito ali caracterizado, mas pela postura do árbitro, uma postura inconveniente, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Então nós ficamos, e não nos resta outra alternativa. E eu acredito que o STJD, que é um tribunal que foi formado há pouco tempo, seus membros, pode, nesse caso, não fazer algo. Então tá aí, o presidente de São Paulo já fazendo uma virada de mesa, aí forte. Lembrando que o Daron está respondendo o processo administrativo e criminal, que o próprio Fluminense aí ingressou também no STJD, por conta da situação do jogo lá do Vasco, gol de mão do Vegetti, que eles alegam que foi mão, que o Vegetti bateu, não foi mão porra nenhuma. E esse Wilton Pereira Sampaio, isso que é o mais engraçado, ele foi vetado ano passado, Grêmio e Corinthians lá em Itaquera. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, veio aqui no Rio de Janeiro, pediu o Edinaldo Rodrigues para vetar esse profissional. Esse profissional, de lá para cá, não apitou um jogo do Grêmio sequer, e o Vasco está deixando para lá. Então, essa arbitragem, no momento aí de virada de mesa, de
de manipulação de resultado do futebol brasileiro muito me preocupa e pode estragar o espetáculo de hoje. Bom, o seguinte, veremos as cenas dos próximos capítulos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!